Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana eu compartilhei devocionais com você debaixo do tema Não contamine a sua fé. E aí nós vimos durante toda a semana vários assuntos aí que podem contaminar a nossa fé. Ontem nós vimos, sobre o conhecimento do mundo, a sabedoria do mundo, aquilo que o mundo chama de conhecimento. Nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus, nas verdades de Deus e nos mantermos incrédulos à sabedoria do mundo, não contaminarmos a nossa fé com a sabedoria do mundo. Nós vimos também durante a semana sobre a pregação da lei, A palavra diz lá em Gálatas que a lei não é baseada na fé, pelo contrário, nós sabemos que a lei é baseada na capacidade própria, no esforço humano. Sabemos que a lei teve um objetivo, e o objetivo não foi produzir vida, mas foi tornar o homem plenamente consciente do pecado. Para quê? Para que o homem pudesse compreender: eu preciso nascer de novo. E aí nós vimos que se nós ouvirmos demais uma pregação, um ensino pautado, fundamentado na lei, nós acabamos contaminando a nossa fé. Porque a nossa fé tem um alvo e o alvo é Cristo Jesus. Não são as nossas obras, a nossa própria capacidade, mas é a suficiência da obra de Cristo. Aí nós vimos sobre o dinheiro, o amor ao dinheiro, o quanto isso pode contaminar a nossa fé. A palavra fala que muitos, por amarem tanto dinheiro, se desviaram da fé. Nós vimos, para não contaminar a nossa fé, olhando para as coisas naturais, não permitirmos que as circunstâncias ao redor contaminem a nossa fé. Porque muitas vezes o que os nossos olhos naturais enxergam não são as verdades de Deus. Pelo contrário, vemos ao nosso redor miséria, escassez, problemas, dificuldades o tempo todo, e se nós mantermos os nossos olhos fixos nas circunstâncias, nós paralisamos. Precisamos, assim como o apóstolo Paulo, foi o texto que eu citei inclusive na devocional durante a semana, lá de 2 Coríntios, no capítulo 4, que ele fala: então nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então mantemos os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, nas verdades do Evangelho, da graça de Deus. Precisamos manter o nosso coração firme em Cristo Jesus. E hoje eu quero compartilhar com você um assunto que é a amargura. Não contamine a sua fé com a amargura. Eu quero ler um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 15, acompanhe aí comigo. Está escrito assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Mas eu acho essa palavra muito interessante porque o início do versículo é: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote. É interessante porque quando nós nos excluímos da graça de Deus, nós começamos a manter um coração amargurado. E sabe por quê? Pensa aí comigo, vamos caminhar nesse pensamento aí. Sempre que nós desviamos o nosso foco da graça de Deus, que é a suficiência em Cristo Jesus, confiando que a obra de Cristo foi completa, está consumada e que nós dependemos completamente de Cristo Jesus, das verdades provenientes de Cristo, nós dependemos da obra que Cristo realizou. Ou seja, nós dependemos completamente da graça de Deus. Se nós não crermos assim, se nós nos excluirmos da graça de Deus, ou seja, se nós nos afastarmos dessas verdades e começarmos a acreditar que é por causa do nosso mérito, que é por causa do nosso próprio esforço que nós conquistamos salvação, justificação, que nós podemos viver a nossa caminhada cristã, por causa dos nossos próprios méritos, nós começamos a alimentar um coração amargurado, rancoroso, que
fica amargo em relação a qualquer coisa contrária que aconteça. Não sei você, mas já percebeu que normalmente as pessoas que depositam a confiança em si mesmos, que acham que é porque eles fazem algo, ou porque oram, porque jejuam, porque guardam dias, porque eles fazem alguma coisa, é que a salvação deles está garantida? Então eles confiam na própria capacidade, eles confiam no esforço próprio e não na graça, no presente, na obra de Cristo Jesus. E normalmente as pessoas que pensam assim, que mantêm esse coração meritocrático, ou seja, elas acreditam no mérito próprio, no merecimento para conquistar algo de Deus, e nós sabemos que ninguém merece, né? A palavra fala, fazendo um adendo aqui, a palavra fala: todos estão destituídos da glória de Deus, ninguém merece receber a glória de Deus, sendo, pois, justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, ninguém merece, né? Nós não temos mérito algum, o mérito é de Cristo. Mas normalmente as pessoas que mantêm um coração na meritocracia, no mérito próprio, elas desenvolvem um coração amargurado. Por quê? Elas acreditam que aquilo que elas fazem é que conquista algo de Deus, é que mantém a sua salvação em Deus. E aí quando elas olham para outras pessoas e veem as falhas, os erros, as dificuldades, as fraquezas dos seus irmãos, elas têm um raciocínio: não, mas eu consigo manter a minha salvação porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu guardo isso, eu faço aquilo, então eu mantenho a minha salvação, eu faço tudo que tem que ser feito. Essa pessoa aí não faz, essa vive errando, vive falhando. Aí começa a alimentar aquele coração amargo. É interessante porque no versículo anterior a esse que nós lemos no 15, o versículo 14, fala assim: para nós fazermos o possível para vivermos em paz com todos. Ou seja, amados, essa questão da amargura é uma questão muito séria. A palavra fala ali nesse versículo que nós lemos que nós podemos nos arruinar, mantendo um coração amargurado, e também contaminar muitos ao nosso redor. Porque a raiz dessa amargura é o coração meritocrático, é um coração religioso. Aí eu quero que você lembre comigo aí uma história daquela mulher que chegou aos pés de Jesus e começou a lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas, a secar com os próprios cabelos, a derramar um perfume raríssimo, ungindo os pés do Senhor Jesus. E naquele momento Jesus estava na casa de um fariseu, que era extremamente o quê? Religioso, tinha esse coração e essa mente meritocrática. Ele achava porque ele era um fariseu, ele era merecedor. Aquela mulher era uma pecadora. E aquele homem, ele pensa consigo mesmo e ele diz assim: se esse Jesus aí fosse mesmo um profeta, ele saberia muito bem quem é essa mulher que está aos pés dele. Ele saberia que é uma pecadora. E Jesus, sabendo tudo que ele estava ali pensando, remoendo ali no seu coração, Jesus olha para ele e diz assim: Simão, eu quero te perguntar algo. Existiam dois homens, um que devia 50 denários e o outro que devia 500 denários. E o senhor desses homens era o mesmo, e nenhum desses homens tinha condições de pagar a sua conta. Então o senhor deles perdoou a dívida dos dois. Qual dos dois você acha que mais o amou? Mais amou aquele senhor? E aí o fariseu responde: julgo eu que seja o que teve a dívida maior perdoada, foi o que mais amou. E aí Jesus disse: julgou muito bem, Simão. É isso mesmo. Quem muito é perdoado, muito ama. Ou seja, ele estava falando ali daquela mulher, e aí ele continua: desde que eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Desde que eu entrei na sua casa, você não me recebeu com um beijo. Eu entrei na sua casa e você não me ungiu, não ungiu a minha cabeça com óleo. Mas essa mulher aqui,
Ela está lavando os meus pés com as suas próprias lágrimas, secando os meus pés com os próprios cabelos e me ungindo com um perfume raro. Ou seja, ele estava dizendo: essa mulher muito me amou porque ela sabe o quanto ela foi perdoada. Por que eu estou contando toda essa história aqui, toda essa passagem aqui? O que tem a ver com a questão da amargura? Não falei que o coração meritocrático, ele mantém um coração, ele alimenta um coração amargurado? E é exatamente isso que acontece. Agora, quando nós recebemos a plenitude da graça de Deus, a dádiva da justiça, a imensa provisão da graça, o perdão, a justificação que temos em Cristo Jesus, quando recebemos a plenitude do amor de Deus por nós, nós compreendemos o quanto fomos perdoados. E sabendo o quanto fomos perdoados, nós também perdoamos. E aí não tem lugar para a amargura. A amargura retém o perdão. A amargura impede que nós perdoemos uns aos outros, porque a amargura nos deixa críticos demais. A amargura nos deixa julgadores demais. A amargura nos deixa com um coração endurecido. Por que eu falei tudo isso? Porque no início do versículo 15, que eu li aí contigo, diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Amados, nós precisamos permanecer na graça de Deus, sabendo que o mérito da nossa salvação, redenção, justificação, vida nova, o mérito é todo de Cristo. Amados, a obra, quem fez foi Cristo Jesus. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho em nosso favor. Quanto mais nos alimentamos com essa verdade, quanto mais alimentamos o nosso coração com essa verdade, mais longe ficamos da amargura, do ressentimento, daquele coração amargo. Agora, quando nos excluímos da graça de Deus e alimentamos um coração meritocrático, assim como aquele fariseu, mais e mais nós nos tornamos amargos. Eu encorajo você a não contaminar a sua fé com a amargura. Não contamine a sua fé com um coração e uma estrutura mental meritocrática. Não se exclua da graça de Deus. Mantenha-se firme na suficiência de Cristo Jesus. A graça de Deus é suficiente para você. Quanto mais nós recebemos a graça de Deus, mais nós ficamos longe da amargura, mais o nosso coração fica livre para receber o amor de Deus e, portanto, para amar, mais nós recebemos a plenitude do perdão de Deus sobre a nossa vida e mais nós perdoamos. Não contamine a sua fé com a amargura, não contamine a sua fé com um coração meritocrático, não contamine a sua fé com a justiça própria. Mantenha-se com um coração rendido para a graça de Deus, para a suficiência de Cristo Jesus. Receba a plenitude do Evangelho, sabendo que tudo provém de Cristo. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Toda a honra e toda a glória seja a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu encorajo você a manter o seu coração firmado em Cristo Jesus. Não se exclua da graça de Deus. Não se exclua da suficiência de Cristo Jesus, para que não brote raiz de amargura em você e você acabe se contaminando e contaminando os outros ao redor, aqueles que vivem ao seu redor. Pelo contrário, receba a plenitude da graça de Deus, do amor de Deus por você e inunde essa graça ao redor, transborde essa graça para as pessoas que vivem junto com você ao seu redor. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque a obra que o Senhor fez por meio de Cristo Jesus foi completa, está consumada. Obrigada porque por meio de Ti e da Sua obra
nós somos perdoados, justificados, redimidos, recebemos uma nova vida e podemos viver debaixo dessa graça. Ah, Senhor, muito obrigada, Pai. Eu oro nessa manhã pela vida de cada um dos meus irmãos, para que eles recebam a plenitude da sua graça, do seu favor, que eles não se excluam da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote, contaminando o coração deles e contaminando as pessoas ao redor. Pelo contrário, Pai, que eles sejam fortalecidos na graça de Deus, que o coração deles seja fortalecido na sua graça, Pai. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amados, mantenham-se com o coração firme na graça de Deus, como está escrito também em Hebreus. É bom que o nosso coração seja fortalecido com a graça de Deus. Fortaleça o seu coração com a graça de Deus e fique bem longe da amargura. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.